adolescente é complicado, né? E eu fui uma adolescente muito complicada. Adolescente já não é fácil. Adolescente com tudo isso de trauma... Com traumas, aí vira uma bomba. É. Né? Explode na adolescência. E aos meus 13 anos eu já não ouvia mais essa voz. E nem me lembrava mais dessa voz também. Já não fazia mais parte da minha vida. E eu comecei a me rebelar. Né? Comecei, aos 13 anos já fui para as drogas e bebidas. E me perdi totalmente. Fiquei totalmente revoltada, rebelde. E... só roupas pretas e fui pro rock, nada contra rock que eu gosto até hoje, mas aquele rock mais pesado mesmo, satânico, assim, sabe? Uma rebeldia total. E eu fui só piorando, fui bebendo cada vez mais e usando mais drogas. Tudo aquilo que podia contestar o mundo, você ia fazer. Sim. Dependendo se isso te feria, não era essa a questão. Era um vazio, né? Era um vazio muito grande, então eu buscava nas drogas algum preenchimento, né? E eu fui piorando, eu cheguei a ir pra cocaína, eu já usei crack até. Em cocaína e em bebida eu cheguei a viciar. Às vezes o meu nariz ficava em carne viva de tanto cheirar. Já tive overdoses. Eu fui piorando. Até que recebi o convite de uma amiga pra me prostituir. E eu fui, aceitei. Por quê? Tá na chuva é pra se molhar. A minha vida já era uma loucura. O que poderia piorar disso tudo, né? Eu já fazia de graça mesmo, né? Então, por que não cobrar? Isso. E foi onde eu me afundei de vez. Eu trabalhei 2 anos como garota de programa. Eu fui morar dentro da boate mesmo. Eu trabalhava de segunda a sexta e eu bebia toda noite. Foi onde eu me tornei alcoólatra mesmo. Eu fiquei inchada, eu ficava inchada de tanto beber. Às vezes, quando eu tomava banho, eu suava, o cheiro de álcool saía. Mesmo que eu tomasse banho, o cheiro... Isso era uma fuga do mundo? Bom, olhando agora, se você olha para trás hoje, era uma fuga? Era o único meio que você tinha de fugir de tudo aquilo? Na verdade, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu era tão perdida. Eu não carregava comigo nenhum princípio. Para você ter uma ideia, eu não sabia que prostituição era pecado, por exemplo. A única coisa que me falaram que era errado era, tipo assim, adultério. Você não pode destruir o casamento de ninguém. O restante porque era só tudo. isso que eu achava que era errado. Para você ter uma ideia, eu carreguei esse princípio comigo que mesmo sendo garota da noite, eu não saía com homem casado. Olha, tinha princípios, isso é impressionante. Mas pra você ver como um princípio tem poder de entrar mesmo na nossa vida de conduzir a pessoa num caminho melhor. Mas, porque, olha só, mesmo que você fale com toda a falta de princípio desde o início, aquilo que era princípio você seguia. Sim. O que faltou foi o conhecimento mesmo. Sim. Foi a introdução desde a tua infância do que seriam esses princípios para que você não sofresse tanto. E na verdade eu não tinha prazer nessa vida. O meu foco era dinheiro. Tanto é que eu bebia pra trabalhar. Eu não conseguia fazer sã. Aham. E eu tive experiências com Deus dentro da boate. Mas no tempo eu também não sabia que era Deus. Eu lembro que muitas mulheres lá dentro, algumas eram espirituais, apesar de serem garotas de programa. Eu não era espiritual, eu não era ligada a nada. Na minha adolescência eu nem ligava pra Deus, nem orava, nem rezava. Pra mim, eu tava quase ateia, sabe? A parte da tua vida? As meninas que moravam no mesmo quarto comigo, uma era bem espiritual. Apesar de fazer coisa errada, ela era espiritual. E aí eu lembro um dia que um homem chegou em mim e me chamou pra sair com ele à noite. E era perigoso sair pra fora. A gente só tinha que trabalhar dentro da boate. Eu tava precisando de dinheiro. E aí meio que eu me arrisquei. E quando eu tava indo, essa minha amiga me pegou pelo braço. E ela falou, Dani, onde você tá indo? Eu falei, eu tô saindo com aquele cliente porque ele tá me pagando bem. Ela falou, quem que é? Eu apontei e ela falou, não vai. Eu falei, por quê? Ela falou, olha pra ele. E eu olhei, ele tava um pouco distante, né, dentro da boate. E eu vi pela primeira vez, o rosto dele tava vermelho e ele tinha 2 chifrinhos pequenininhos. Eu vi um demônio. Um demônio. Literalmente o demônio te levando o quê? Te levar pra um buraco pior ainda. Eu acredito que ele ia me matar, né, essa noite. E ela falou, não vai. E eu fiquei com muito medo, eu fiquei em choque. Eu falei, você tá vendo o que eu tô vendo? Ela falou, tô. Por isso que eu te digo, não vai. Então eu recebi um livramento de Deus dentro da boate. Choca até mesmo os religiosos, né, que pensam que Deus só tá dentro da igreja. Que Deus é esse? Que usou uma prostituta para dar livramento de morte para outra prostituta dentro de uma boate? Porque eu tenho certeza que foi Deus que usou essa moça para me dar esse livramento. Deus não faz diferença das pessoas. Mesmo que nós duas estivéssemos ali perdidas e sujas, houve misericórdia de Deus, né, ali dentro da boate. Então, o Deus que eu sirvo é um Deus que ele não se limita aos templos da igreja. Ele vai onde ninguém quer ir. Ele se preocupa com quem ninguém se importa mais. Com as pessoas que ninguém quer olhar, que ninguém quer enxergar o tamanho do problema dela, né? Às vezes a gente pensa assim, por exemplo, num bar, ou num ponto de tráfico, ou dentro de uma boate, ou em qualquer outro lugar, que para muitos cristãos é um lugar impuro, é um lugar sujo. Todos somos pecadores, né? Diante de Deus, um pastor e uma prostituta, os dois são dependentes de misericórdia.
Os dois. Os dois. Os dois precisam da misericórdia de Deus. Né? Então, Deus não tem nojo. A maior prova disso é que Jesus tocava nos leprosos, né? Era realmente um médico que ia atrás dos doentes e se preocupava com os doentes, né? E eu vi isso, eu vi Deus dentro da boate me dando livramentos.